Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o caminho santo. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só que nessa bagaça você tem os santos palavrões, mas também só aqui você tem os bolos e os coscorões asmos, pães da preposição. Só aqui você tem trigo, lentilha, milho, cevada, centeio, aveias, favas, uvas, figos, romãs, tem vinho, tem pedras preciosas, tem o açafrão, tem os temperos, tem as iguarias, tem o óleo da unção, sabe? Tem a mirra pura, a canela aromática, o álamo, a cássia, do bom e do melhor. Tem carninha de cabrito, carne de cordeiro e uma picanha, um filezinho contra filé, um vinhozinho. Só que você tem os suprimentos, os víveres de que você precisa. O conhecimento para a sua alma, o pão para sustento, tem o descanso, tem a água. E eu gosto. Um salve para você que se inscreveu nesse canal. Tem aquelas pessoas que chegam aqui nesse canal, é como eles tivessem vindo lá do leste do Egito, lá do deserto. E esse canal é como o oásis de Suar. Ele vem no deserto sem ouvir verdade, só blá, só conversa fiada e fofoca e que não leva a lugar nenhum. Aí ele chega no canal do Cavaleiro, o canal que manda leite e mel, é como se ele tivesse chegado no oásis de Suar e vê lá aquela fonte de água com aqueles coqueiros, e ali ele se refresca e pousa embaixo. Aí ele sente o aroma, o descanso do coqueiro, da palmeira. Esse canal é assim. E aqui, eu vou lhe mostrar coisas aqui que você nunca ouviu. Que o Cavaleiro aqui é assim. Lembra quando Pedro, um salve para você que está se inscrevendo voluntariamente, que eu nunca pedi nada para ninguém e nem vou pedir, voluntariamente, like voluntariamente, salve para você, que é bem intencionado e está aqui no canal para isso. Você lembra quando o apóstolo Pedro, ele disse em uma das cartas, o apóstolo Pedro citou as cartas de Paulo, e dentro dessas cartas de Paulo, ele disse que tinha pontos difíceis de entender? Pedro, que era o nascido no lar cristão, ele disse que dentro das cartas de Paulo tinha pontos que era difícil de entender, e essa aqui ele não entendeu. Esse ponto que eu vou ler para você e vou traduzir aqui, ele não entendeu. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Quando Paulo falou isso aqui, por que Paulo presente era humilde e ausente ele era mais ousado? Porque presente ele não queria usar a autoridade que o Senhor Jesus deu para ele. Porque o Senhor Jesus deu para ele e sabia Paulo, se precisar, pode usar. E ele não queria usar. Era como se Paulo, sóbrio, poderoso, tivesse brigando contra um bêbado. Você vai bater num bêbado? Você vai empurrar um bêbado? Não, você é sóbrio, é forte. Vai usar sua força contra um bêbado? É covardia. Por isso que Paulo, quando estava presente, ele era humilde, porque o Senhor Jesus, ele não fez isso aqui. Ele, sendo todo poderoso, ele exerceu humildade. Mas quando precisava também, meu filho, ele desceu o cacete. Paulo também fez a mesma coisa. Então Paulo falou assim,
Eu, quando estou presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele dizendo, meu filho, eu sou humilde, faço o que o Senhor Jesus mandou. Agora não vem de blá blá blá, não vem folgar para cima de mim não, que eu mando vocês também, cala a boca. Não enche o saco não, porque eu tenho autoridade do Senhor Jesus. Eu sou humilde, mas também tenho autoridade que ele me deu. Mas Paulo, se precisar, desce o cacete aí, meu filho. Era isso que ele quis dizer. Não vem folgar não, meu filho. É porque vocês nasceram no lar cristão? É porque vocês são nato? Não, filho. Eu sou um zambuzeiro, mas eu fui enxertado na videira. Então não folga comigo não. Que se eu precisar usar autoridade aqui, eu mando bala. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me venha obrigado. Não me veja. Aqui, ó. Aqui ele disse, olha, rogo-vos que, pois, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns. Então ele falou, meu filho, ele falou assim, já espero ter com alguns. Então ele já sabia com quem ia falar, e aí ele dava comida de rabo nos caras. Era ousado, sabe? Porque ele tinha essa autoridade para isso. E aí o cara ia chegar nele e falar, Paulo, quem te deu essa autoridade para você ser assim? Não interessa, meu filho, quem me deu essa autoridade, cala a boca. Escuta aqui que eu te digo e pronto. Não interessa quem deu essa autoridade. Quem tem, pronto, rapaz. Não fica explicando para ninguém. Não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então os cabras lá estavam dizendo que Paulo andava segundo a carne, falando pelos cotovelos. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Paulo andava na carne, é claro que ele era agente, não era um nerdantal, um sapiens, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deixa eu explicar isso aqui que você nunca ouviu por aí e você só vai ouvir aqui no canal do Cavaleiro. Você nunca ouviu por aí, nem de teólogo Zé Mané, nem de cristão pastor, nem de aspirante a pastor, nem de não sei o que, outros Zé Ruelas que tem por aí. Você nunca ouviu isso aqui, você vai ouvir agora. Porque as armas da nossa milícia, Paulo era um combatente espiritual, um militante espiritual, um militante de Cristo, da fé, da justiça e do evangelho da verdade. Toda a Bíblia lê real. Ele era um militante. Não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza? Quando Paulo, por isso que tem muita gente que não entende isso aqui. Se você lê isso aqui, ninguém nem entende. O que significa para a destruição das fortalezas? O que são fortalezas hoje? O que são as fortalezas hoje? Ninguém sabe explicar isso aqui. Por isso que ninguém vai ler isso aqui, porque não sabe explicar essa parte. Fortalezas hoje. Eu vou lhe explicar o que é, para você entender o que são destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Atualizando, o que são fortalezas hoje? Para você entender o que são fortalezas hoje, você tem que entender o que eram fortalezas lá na antiguidade, lá no tempo dos exércitos, de cidades muradas, de cidades edificadas. O que eram fortalezas? Fortalezas, tinha as fortalezas, por exemplo, botava uma fortaleza lá na fronteira de um país como o outro. Por exemplo, botava uma fronteira entre Israel e a Síria, edificava uma fortaleza lá na fronteira entre Israel e a Síria. Então, para um exército vir invadir a terra de Israel, tinha que passar primeiro na fortaleza. A fortaleza lá tinha muros altos. Uma fortaleza na antiguidade tinha muros altos e eram espessos. Muro de que passava um carro de 4 cavalos em cima dela. Muro espesso. Eram muros altos, espessos. Tinha fosso. Fosso é um córrego feito artificialmente com água. Cavalo não nada.
As áreas ao redor do fosso tinha o muro e tinha muros espessos e altos. E tinha os fossos. Fossos eram áreas ao redor da fortaleza escavadas e preenchidas com água para dificultar o acesso. Então, se você chegasse com um carro, com 4 cavalos, como é que você ia atravessar? Tinha portões fortificados, portões de ferro com ferrolhos de bronze, para controlar quem entrava e saía da fortaleza. Se lembrar que essa fortaleza era abastecida com tudo, filho. Com lenha para se aquecer no inverno, com lenha para cozinhar, para fazer bolo. Era abastecida com tudo. Tinha portas fortificadas, tinha cisternas para armazenar água. Precisa beber, precisa alimentar os animais, precisa comer, lavar roupa, fazer comida, etc. Tomar banho, higiene pessoal. Tinha cisternas para armazenar água, essencial para a sobrevivência durante cerco. Então, se o exército lá invasor quisesse tomar aquela fortaleza, ele tinha que fazer um cerco. Um cerco é rodear a fortaleza para ninguém entrar, ninguém sair, até a comida, a lenha e a água acabar da fortaleza. Aí o cara, para não morrer de fome, tinha que sair da fortaleza. E dentro da fortaleza, tendo isso aqui, aí, meu filho, o outro exército tinha que ter mais. Quando não, vinha e supria aquela fortaleza, sabe? Tinha os bastiões ou baluartes, eram estruturas elevadas que permitiam aos defensores atacar os atacantes em uma posição elevada. Então, os defensores da fortaleza, quem estava na fortaleza, tinha que estar numa posição estratégica para atacar quem está lá embaixo. Fortificações permanentes, construídas com materiais duráveis e projetadas para durar muito tempo. Muito tempo. Fortificação de campanha, construídas rapidamente durante uma guerra, muitas vezes com materiais locais como terra, pilhadas e madeira. Tudo isso aqui é uma fortaleza. Para você tomar uma fortaleza dessa, você tinha que ter exército e bala na agulha. Você vê que não é fácil destruir uma fortaleza. E para construir uma fortaleza dessa, você tinha que ter grana, você tinha que ter dinheiro, você tinha que poder aquisitivo, você tinha que ser manda-chuva. Entendeu como uma fortaleza funcionava? E eu vou traduzir isso para o nosso tempo. Uma fortaleza. Então as fortalezas, uma fortaleza, ela tinha muros altos, tinha torres, na fortaleza, e cada torre tinha lá 2, 3 arqueiros com flecha e seta. Aí você chegava perto, tomava uma flechada. Portas fortificadas com portões de madeira ou metal, cortinas, muros baixos para proteger a entrada, armas, tinha quartéis, alojamentos para soldados, armazéns, depósitos para armas e suprimentos, porque tinha que ter depósito para arma, flecha, lança, espada, tinha lugar para afiar a espada, fazer arma, sabe? Tinha uma estrutura de uma cidade, meu filho, uma fortaleza. E tinha fortaleza dentro da cidade. Tinha fortaleza na fronteira, nos lugares estratégicos do país, para sair, se fosse tomada lá, tinha as fortalezas dentro da cidade. Então o exército invasor tinha que tomar a cidade, e ainda dentro da cidade tinha a fortaleza. Uma guerra tem que ser um exército bom, grande e poderoso para tomar uma cidade. Existe a cidadela. Cidadelas são fortalezas dentro da cidade. Aquela última mesmo que o rei e os nobres se ajuntam para se defender. É o último socorro, é a fortaleza dentro da cidadela. É a fortaleza dentro da cidade. Aí o cara já está... Tudo isso aqui leva tempo. E tem um castelo, ou é fortaleza isolada. Fortaleza de fronteira para proteger as fronteiras, fortaleza costeira para proteger os portos, se acaso o invasor vier de barco. O que são? Você vê como eram as fortalezas? E por que Paulo usou fortaleza dentro do Evangelho, fortaleza para falar espiritualmente, já que Paulo disse que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que Paulo usou de fortaleza? Porque quem constrói a fortaleza é o poder, é quem está no poder construir a fortaleza. Por quê? Para se defender de alguma coisa,
para se defender dos seus interesses. Quem está no poder é quem constrói isso. E por que Paulo usou para a destruição das fortalezas? Quem são as fortalezas? Foi por isso que Pedro falou que nas cartas de Paulo tinha pontos difíceis de entender. O que Paulo estava falando de destruição de fortalezas? Olha, você vê que lá, já vou explicar, você vê que lá antigamente tinha a Babilônia, tinha a Grécia, tinha o Coliseu Romano, tinha a fortaleza de Massada, que eu já falei aqui. O exército romano lutou, rapaz, lutou, nossa, levou um tempão para destruir a fortaleza de Massada, que os judeus construíram quando o exército romano destruiu Jerusalém. E aí, aqueles lá que fizeram a conspiração, a revolta contra o exército romano, correram para a fortaleza de Massada. Cara, essa fortaleza de Massada, o exército romano levou um tempão para tomar ela. Levou um tempão, meu filho. O quê? Acho que foi 2 anos. E construindo, edificando coisas ao redor da fortaleza. E aí quem estava dentro da fortaleza, aí acabou tudo lá. Acabou água, acabou comida, acabou a lenha, acabou tudo. E aí os judeus que estavam dentro da fortaleza de Massada preferiram se matar, morreram de fome, preferiram se matar do que se entregar para o exército romano, que ia morrer de todo jeito. Mas o exército romano levou um tempão, velho, para derrubar essa fortaleza, para conseguir tomar a fortaleza, para chegar lá na fortaleza. Quando chegou lá, todo mundo já estava morto, todo mundo se matou. Foram se matando, os judeus foram se matando, sabiam que estavam perdidos. Então tomar a fortaleza não é fácil. E por que Paulo usou isso aqui? O que são as fortalezas hoje dentro da congregação? É por isso que esse tipo de palavra você só entende se estiver dentro da congregação. Lá nas outras igrejas, porque as outras igrejas, eles têm dono. Lá tem dono. Então esse tipo de coisa, como é que você vai tomar a igreja do Edir Macedo, do R.R. Soares? Você pode sair e montar outra, mas lá não tem como você tomar, é dele. As outras igrejas têm dono. O cara que criou, o cara que montou um estatuto, para o filho dele assumir, para o neto dele assumir, ficar hierarquizado. E por que na congregação, como é que se faz fortalezas dentro da congregação? É o estatuto, meu filho. É os tópicos, é os ensinamentos. Isso são fortalezas. Sabe? É os estatutos, os tópicos, os ensinamentos, as circulares, para proteger e manter o poder. Lá nas outras igrejas tem dono, na congregação não tem dono, mas tem grupos. Tem o artigo 9 que levanta e que abaixa. O artigo 9 é uma fortaleza. E você não vai tomar fortaleza se você só com o cavalo e com a espada e com a lança e com uma flecha e com um arco e quantas flechas você tiver. Você não vai tomar fortaleza. O artigo 9 é uma fortaleza, meu filho. Sabe? O artigo 9 que está aqui, ó, ele é uma fortaleza. Porque a fortaleza que o Braz põe, que são estatutos, estatuto tem um monte de coisa aqui. Para que o Braz, para que o ministério põe essas fortalezas? Para se perpetuar no poder, para proteger seus interesses, para botar. Aí ele subiu para o ministério. Muita gente que subiu para o ministério botou esses estatutos, esses artigos, para ir botar os filhos dele, e os filhos dele para presidir isso aqui, pegar essas mesmas mordomias, para ficar hereditariamente no comando. Vai passando de pai para filho, para neto. O artigo 9 é uma fortaleza, e você não vai tomar a fortaleza. Não vai. Então quando Paulo falou assim, ó, mas sim, Paulo militando a verdade contra a mentira, a verdade de Paulo contra a hipocrisia, a mentira é uma fortaleza, você não vai tomar com qualquer coisa.
Então Paulo falou, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A mentira é uma fortaleza, a hipocrisia é uma fortaleza, porque o estatuto está aqui, mas o estatuto vale para quem é o Zé Ninguém. O estatuto vai pegar e destruir quem é o Zé Ninguém, mas aquele lá que é amigo, aquele lá que é correligionário, o artigo 9, o estatuto não vai pegar. Se houver articulação, não vai pegar. Então, os estatutos, os tópicos, os ensinamentos, as circulares, são para proteger o poder dominante daquele clero que está em determinado lugar, para proteger o ministério e seus interesses, para proteger a dinastia, para proteger a hereditariedade, o nepotismo. E essas fortalezas, então os estatutos é uma fortaleza, a circular é uma fortaleza, porque aí se você chegar e disser, ó irmão, chegar para o ministério fazer uma crítica e sair criticando o ministério porque o ministério não está seguindo a Bíblia, está fazendo errado, aí tem um estatuto lá, e aí você esbarra na circular, aí você esbarra no ensinamento, é uma fortaleza, e você não tem como tomar essa fortaleza, sabe? Porque aquele estatuto, aquele ensinamento foi feito para proteger, ele é como uma fortaleza para proteger o poder dominante ali. Então se você chegar criticando, você está passando por cima dos ensinamentos. E se passar por cima dos ensinamentos na congregação, sabe o que é que acontece? Você é triturado. E aí vem a mentira, que a mentira e a hipocrisia e a falsidade que corrompe o povo, e o povo apoia aquele poder dominante. Não tem como você tomar. Então, o estatuto é a fortaleza. As circulares, os tópicos, são as fortalezas do nosso tempo. Gente que desobedeceu a Deus, gente que tomou a vinha do Senhor e a cercou, e a sitiou, e pôs torres, e construiu fortalezas, para se beneficiar da obra do Senhor. E aí se vem você e diz que está errado isso, e diz que está errado aquilo, e diz que está errado aquilo outro, você barra na fortaleza. Você não tem como tomar. Sabe? Então, o nepotismo, as mordomias, que o ministério quer proteger, quer passar de geração para geração, e aí criou as circulares e os tópicos e os ensinamentos para isso. Então, por exemplo, se você é levantado para cooperador de jovem, para cooperador, para ancião, você não pode passar na frente dos anciãos mais velhos. O que é isso? Isso é uma fortaleza. Tem ensinamento, tem tópico, está no estatuto, que você não pode passar na frente dos anciãos mais velhos. Você tem que respeitar o ancião mais velho. O que é isso? É uma fortaleza edificada para você não passar. E quem edificou essa fortaleza, esse tópico, esse ensinamento, esse mandamento, para se proteger, para proteger-se da autoridade. Então ele quer ficar sempre na autoridade lá em cima. Então você botou uma fortaleza para você não chegar até ele. Você tem que obedecer a ele. Ele fez esse tópico para se proteger. Porque o ministério ele constrói as coisas, tópicos, estatutos, ensinamentos, para se proteger. Então se você tem um dom maravilhoso, você é um José da vida, mas você esbarra na fortaleza, que é o ensinamento. Você é o ancião mais novo, você é o cooperador mais novo, você é o cooperador de jovem. O cooperador de jovem tem que respeitar o ancião. É ali, aquele tópico é uma fortaleza que vai separar o poder dominante, que é o ancião, do cooperador de jovem, que tem o dom cá embaixo. Então você não pode passar na frente dele, e aí você vai ser ofuscado. Então o ensinamento, o tópico, o mandamento é uma fortaleza para poder se proteger do seu brilho, digamos assim. Você é um José, é batizado na congregação, Deus te abençoa, abre o entendimento, abre o conhecimento, você começa a ver coisas, aí quer pregar a verdade e o que condiz com a lei real do Senhor, mas você se esbarra no tópico, esbarra na fortaleza.
Como você não quer bater de frente com a fortaleza, e aí você não vai fazer nada. Aquela fortaleza foi feita para... Quem fez a fortaleza fez para se proteger. E aí todo mundo se protege. Aquele ancião mais velho da regional, aquele ancião mais velho da cidade, até o porteiro, meu filho, se protege, que vale para todo mundo. Então o porteiro gosta disso? Gosta. Ele é o porteiro mais velho lá da igreja. Então ele quer ficar mandando. Ai, mano, pega aquilo lá. Ai, mano, não sei o que, não sei o que. Ele se protege também. Essas são as fortalezas de Sião. E como é que você faz para destruir essas fortalezas? No tempo determinado, o Senhor destrói essas fortalezas. O que você vai fazendo é o quê? É combatendo essas fortalezas. É o máximo que você pode. Para quando Deus destruir essas fortalezas, você vai e fala, não te avisei? Eu não te avisei? Eu não te avisei? Então, você pega o artigo 9 aqui, que está escrito aqui, ó. As exigências do cargo ou função, incapacidade física ou jurídica que os impeça de exercer o cargo ou função. Então é uma fortaleza. Se o ministério se reunir e dizer, ó irmão, você está sem condição de exercer o cargo ou função. Ah, mas por causa de quê, irmão? Ah, por causa disso, disso e disso. Aí a fortaleza te destrói. Porque está escrito no estatuto. Aí o ministério chama um ancião, um cooperador jovem, um cooperador e fala, ah, irmão, você quebrou a fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação. É, irmão, está no estatuto. Você bateu contra a fortaleza. E a fortaleza vai te destruir. Aí você pode continuar combatendo contra aquela fortaleza. Você não vai destruir, você só vai combater. É o que eu faço aqui, combatendo as fortalezas na congregação cristã do Brasil. As fortalezas malignas que estão em toda parte na congregação. É torre para tudo quanto é lado. Torre é o puxa-saco, é o baba-ovo. Tá? Então tem muitas torres, muitas fortalezas, muitas cidadelas dentro da congregação. Eu só combato contra elas, mas elas vão ser destruídas, que já começou. Os artigos, os tópicos, os estatutos, é tudo proteção para os vossos capetas em Cristo que instituíram essas fortalezas, para eles se protegerem. Quem é levantado para o ministério na congregação? É filho de cara que já é do ministério, é neto de cara que já é do ministério, para proteger a hereditariedade, o nepotismo. Então o ancião, o avô dele já era crente, aí foi cooperador jovem, foi cooperador, agora é ancião. Ele construiu fortalezas para o filho dele ser também ancião, para o neto dele ser ancião. Aí o neto dele também vai manter a mesma fortalezas. E aí vai passando de geração em geração, segundo a mente maligna dele. E aí, sabe as mordomias do ministério, dos cargos do ministério. Quem é ancião na congregação tem mordomia. E aí eles querem manter a mordomia e manter esse poder, essas regalias. O dinheiro, viagem para cima e para baixo, de avião, come em restaurante, pousa em hotel, toma vinho em hotel, antes do almoço, do jantar, para manter essas mordomias. Aí constrói tópicos e ensinamentos, que só vai para o ministério quem é filho de lá cristão. É uma fortaleza. Aí chega você, vindo do interior, que não tem parentes importantes na congregação, ninguém é batizado, só você da família. Aí Deus te chama, você tem dom maravilhoso, você é um José da vida, mas você não sobe nunca para o ministério. Não que você queira, mas é o maldito estatuto, o maldito tópico, o maldito ensinamento que eles puseram para se proteger, para não entrar gente estranha. Tem que ser judeu nato. É uma fortaleza. E você não vai passar pela fortaleza, porque ninguém vai te apresentar. Para começar, você é crítico. Você, sabe, é combatente. É combatente espiritual. É um militante espiritual. Milita contra a verdade
milita contra a mentira e contra a falsidade, contra a hipocrisia. Então foi por isso que Paulo falou assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Destruindo. Vê se aqui está essa conversa vagabunda de crítica construtiva. Isso é conversa vagabunda. Aqui está: destruindo os conselhos. Que os conselhos? Os conselhos, essas merda de estatuto, essas merda de tópico, essas merda de ensinamento, essas merda de singular, essas merdinhas de conselhos, que aparece na congregação aí, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque você conhecer Deus na congregação é pecado, é teologia, é letra, e diz que a letra mata. Quando você, o ministério sabe que você tem conhecimento na congregação, ele diz que você está buscando teologia, porque se ter conhecimento na congregação, você está achado como teólogo, está buscando conhecimento. Então, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, levando escravo, esses conselhos das fortalezas malignas do ministério, leva cativo, quer destruir o conhecimento de Deus, demoniza o conhecimento bíblico, para o quê? E fazendo isso, leva você cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Porque o conhecimento bíblico, você vai ver o que é certo, o que é errado. Você vai aprender o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo, você vai falar. Sabendo o que é errado, você vai falar. E aí o ministério tem você como inimigo. Porque ele quer o quê? Ele quer levar você cativo, preso, amarrado para as trevas, para afastar você do entendimento, à obediência ao Senhor Jesus. Porque os conselhos malignos vai afastar de você a obediência ao Senhor, vai te levar para longe da obediência a Cristo, da obediência à lei real. Lei real, Bíblia. É os conselhos. É essas fortalezas. Para manter essas fortalezas, tem que ser via falsidade, via mentira, via obscurantismo, via ignorância, para ter apoio do povo. E aí leva você cativo, seu entendimento, e vai te afastando você da obediência do Senhor Jesus. E, estando prontos para vingar toda a desobediência, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, aqui que Pedro falou assim, foi aqui que Pedro falou assim, mas o que Paulo quis dizer com isso aqui? Porque quando Paulo escreveu, isso aqui é uma profecia, quando Paulo escreveu isso aqui, estava para acontecer, isso foi lá depois da morte deles. Quem leu isso aqui depois da morte de Paulo, de Pedro, entendeu isso aqui. No tempo de Pedro, não. Porque no tempo de Pedro não tinha como se cumprir isso aqui ainda. No tempo dos apóstolos não tinha como se cumprir isso aqui ainda. Isso aqui foi para depois da morte deles, dos apóstolos, que aí a igreja começou a entrar água, entrar o fermento, entrar essas porcarias aqui de conselho. Por isso que Pedro não entendeu. Entendeu? Por isso que Pedro falou, mas o que Paulo quer dizer com isso aqui? É isso aqui. Então, no nosso tempo é isso aqui, filho. Todas essas porra desses tópicos de merda, desses estatutos de bosta, essas porcaria aqui, é essas fortalezas. É esses conselhos de merda que esses caras do ministério ficam publicando cartinha que não serve pra porra nenhuma. Isso aquilo tudo é para te levar para longe, levar você ser besta cativo, quem está ouvindo cativo, para longe da obediência ao Senhor.
Tá? Essas são as fortalezas. Você pega aqui nos estatutos, ó, você pega aqui no estatuto, ó, capítulo 1, aí tem artigo 2, 3, capítulo, sabe? Disposições gerais. Tudo isso aqui é fortaleza, meu filho. Para manter. Quem pôs isso aqui botou para se proteger do cargo, sabe? E aí, se você, quem tem dom na congregação, quem tem qualificação, qualidade, virtude, quem tem as virtudes de Deus na congregação, ele dá de cara com essas fortalezas. Aqui artigo 10, artigo 11, parágrafo único e blá blá blá, todos esses tópicos aqui de capítulo 2, fé e doutrina. Então, se na congregação você tiver as virtudes do céu, se você tiver as virtudes do céu, se você tiver a prudência, a justiça, a temperança, a fé, a esperança, a caridade, a empatia, a compaixão, a honestidade, a lealdade, a graça, sabe? Tudo isso aqui você esbarra, a solidariedade, a cooperação. Tudo isso aqui porque na congregação, como eu já falei aqui, por exemplo, um encarregado local, ele não tem liberdade para fazer algumas coisas na orquestra. Ele não tem. O encarregado regional, ele não tem liberdade. Então porque tudo tem um estatuto lá que vai bater de frente com ele. Aí na congregação você quer fazer alguma coisa, assim, por conta própria. Como, por exemplo, o cara lá de Piracicaba. E se esbarrou no adversário que era um ancião que não gosta daquilo. Então você mora na cidade, você quer fazer alguma coisa. Aí o cooperador lá não quer, o ancião lá não quer, e aí ele vai buscar no estatuto, que nem Sambalate, que nem os persas foram buscar na lei de Deus contra Daniel. Aí ele vai buscar no estatuto uma coisa lá e é uma tipo fortaleza, e vai jogar na sua frente. Um tal de conselho. E aí vai jogar na sua frente. Aí se você for covarde, você vai e para de fazer. E parando de fazer, você vai cair aqui, ó. Você vai... E aí ele vai te levar cativo e vai te afastar da obediência ao Senhor Jesus. E te afastando, e você deixando de obedecer ao Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Você vai e se ferra também. Ele vai e mata a sua alma. Porque você quer fazer alguma coisa. Por exemplo, você quer... Vou pegar aqui um caso. Você mora num bairro, numa cidade. Aí você tem um dinheiro e quer comprar um instrumento, compra um instrumento para dar para um irmão. E aí você vai para outra cidade, doar o instrumento. O ministério local sabe que você fez aquilo, ele vai vir em você. Não, ele vai arrumar, eu não vou explicar aqui como é que ele vai fazer isso não. Mas ele vai vir, ele vai te pegar. Ele vai te dizer, seu irmão, tem tanta necessidade aqui e você foi suprir a necessidade de outro irmão lá de outro lugar. Tá bom, você fez uma coisa, mas, irmão, aqui também tem necessidade, porque você sabe. E aí ele vai jogar em direta e vai fazer você entender claramente que aquela alfinetada, que aquela pedra foi para você. É assim que ele faz. E aí você fez aquilo, nunca mais você vai fazer. E aí você deixou. E aí com essas fortalezas, com esse conselho que ele te deu, maligno, ele te afastou da obediência a Cristo. A obediência a Cristo é o quê? Fez para um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. É assim o conselho, é assim as fortalezas do nosso tempo. Conselhos e fortalezas do nosso tempo. Sabe? Então você quer fazer alguma coisa na congregação, você vai esbarrar no estatuto. O ministério vai criar um conselho para te barrar. E aí, se você continuar, ele se levanta contra você, se torna seu inimigo. Ele vai criar um conselho contra você. Vai inventar um estatuto, um conselho, que temos ensinamento que não pode fazer isso, temos ensinamento que não pode fazer aquilo, não pode isso e não pode fazer aquilo. Aí, se você for contra esses conselhos de merda
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque esses conselhos malignos do ministério, eles são contra o conhecimento de Deus. São contra. Eles são anticristos, esses conselhos. Porque o ministério, com sua altivez do Satanás, com isso aí, eles são contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é liberdade, meu filho. Você tem um necessitado lá, você tem liberdade para fazer o necessitado. Você pode fazer aquilo por irmão, você tem liberdade para fazer. Você não precisa de porcaria de oração e Deus revelar. Não, o conhecimento de Deus é isso. Você tem liberdade para fazer o que é bom e reto. Você tem liberdade. Você tem dinheiro? Vou lá e ajudo aquele irmão. Mas o ministério, foda-se o ministério, meu filho. O conhecimento de Deus é esse. Você tem liberdade, como diz lá o Senhor Jesus falou, os pobres estão aí. Podeis fazer a hora que você quiser. Não precisa de porcaria de autorização, não. Na congregação, se você tiver condição e sair fazendo coisas aí, o ministério vai te pegar. E aí, o conhecimento de Deus é liberdade. Então o ministério põe tópico de merda, ensinamento de merda, estatuto de merda, para ir contra o conhecimento de Deus, que é a liberdade. Entendeu? É o que eu luto aqui. Eu luto para destruir os conselhos dos vossos capeta e combato contra as fortalezas. Combato ferozmente contra as fortalezas, que é tudo merda. E isso é inimigo do conhecimento do Senhor. Porque o conhecimento de Deus é liberdade. Você pode fazer alguma coisa para aquele irmão? Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim fizeste, disse o Senhor Jesus. Esse é o conhecimento de Deus, é liberdade. Mas os vossos capeta, eles põem conselhos e fortalezas para se proteger, para o poder deles não ficarem vazios. E aí centraliza o poder. E aí, centralizando o poder, eles determinam o que você tem que fazer na vida. Mijar, cagar, como comer, como beber, como ir, como vir. Tudo que você for fazer, tem que consultar o fila da puta do ministério. Irmão, pode isso? Irmão, posso fazer aquilo? Irmão, posso fazer aquilo? Irmão, estou sentindo fazer aquilo. Posso? Irmão, sabe? Vagabundagem. Porque a virtude na congregação, nessa geração perversa e maligna, não tem valor. Não tem. As virtudes do céu não têm valor. A humildade, a compaixão, a integridade, a misericórdia, a piedade, a compaixão, a bondade, não tem valor. Mesmo você querer praticar isso, mesmo que você possa praticar isso, tem que consultar um filho da puta. Mano, posso fazer isso? Mano, isso aqui. Aí o filho da puta olha, mano, temos ensinamento. Mano, temos ensinamento. Saiu um ensinamento lá daqueles que presidem sobre nós, não sei o que. Sabe? Rapaz. Não é fácil não. Então foi por isso que Paulo escreveu isso aqui. Destruindo os conselhos, porque todas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo, prender o entendimento e levar para onde quer. E aí você desobedece ao Senhor Jesus, e aí ele se lasca, e você também. E estando prontos para vingar toda a desobediência, prontos, quando você chegar no tempo, que nem eu cheguei agora, 3 de Eclesiastes, que a conta começou a chegar, aqui vem a vingança a esses picareta. E aí for cumprida a vossa obediência. Castigo para quem praticou, combateu e militou contra esses pecadores malignos. Benção, recompensa para quem fez assim, e está lascado eles que fizeram a desobediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Aqui o pessoal, aqui Paulo está
interrogando os caras a respeito deles. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós. Entendeu? Meu filho, foi por isso. Eu vou parar por aqui, quem sabe um dia eu volto aqui. Foi por isso que Pedro não entendeu isso aqui. Foi por isso. Porque isso aqui é para o tempo determinado, que estamos nele, no tempo determinado. O tempo de destruir os conselhos, e destruir as fortalezas. Fortalezas que foram construídas ao longo de 100 anos, de 70, 80 anos. Essas fortalezas vão cair, vão se transformar em pó. Sabe? Esses conselhos que levou cativo muita gente, que impediu muita gente de obedecer ao Senhor Jesus. E aí muita gente, com medo das fortalezas, com medo dos conselhos, esses conselhos malignos foram postos tudo em nome do Senhor Jesus, tudo dizendo que foi por Deus. Chegou o tempo desses conselhos derreter, chegou o tempo dessas fortalezas derreter, construída para manter o poder dominante, a tirania, para proteger territórios, proteger mordomias, proteger bem-estar deles, proteger o ministério, as regalias, sabe? Essas fortalezas foram feitas para eles se protegerem. Levou muita gente cativo, matou muita gente, pôs muita gente em desobediência, matou tipo um serial killer. Não, um genocídio espiritual, sabe? Essas fortalezas, conselhos e fortalezas causaram um genocídio espiritual. Essas fortalezas, chegou o tempo delas derreterem. Chegou o tempo desses conselhos derreterem. Por isso que Pedro e muita gente não entendeu. Morreu e não entendeu isso, porque não era o tempo determinado. Sabe? Pegou a visão aqui do cavaleiro? É isso, filho. Então, as igrejas fora têm dono, a congregação não tem dono, mas tem essas artimanhas malignas que constroem conselhos, que constroem fortalezas, fortificações para matar almas, para levar cativo todo o conhecimento do Senhor, e isso causa desobediência e morte. Pegou a visão? Captou a minha mensagem? Até mais, hein?